Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos para mais uma semana de aula, né? Iniciamos hoje, no dia 21 de junho de 2021. Eu sou a professora Rose. Peço que vocês se organizem, procurem um lugar calmo, limpo, arejado, para que vocês possam assistir ao vídeo e fazer as atividades, tá? Então vamos lá? Para iniciar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom, primeira parte da nossa aula, o que é? Registrar o cabeçalho no caderno. Então, olha lá. Escola Municipal Odila Galilista, se atentando, olha, letra maiúscula, tá? Segunda-feira, 21 de junho de 2021. O nominho de vocês, respeitando as iniciais com letra maiúscula. E nossa rotina de hoje será a apostila de língua portuguesa, as páginas são a 49, 50, 51, 52 e 53, tá bom? Então, peguem o material e vamos trabalhar. Bom, então a página 49, nós vamos trabalhar com um texto, né? Da leitura entrou na roda. Está escrito aí em cima, crônica. Leia silenciosamente o texto a seguir e aguarde as orientações do professor para realizar a leitura em voz alta. Nós não vamos, eu não vou pedir para que vocês leiam a princípio sozinhos de primeira, não. Eu quero que vocês prestem atenção só aqui nos títulos, ó. Um estudo sobre frutas, frutas ambulantes, frutas perigosas e frutas frescas. Só olhando os títulos aí, dá para a gente saber sobre o que vai tratar esse texto? Qual é o assunto do texto? Ó, um estudo sobre frutas, frutas ambulantes, frutas frescas, frutas perigosas. Sobre o que é os textos? Esse texto que eu apresento para vocês, que está dividido em três partes. Ah, quem falou fruta, acertou. É um texto que vai falar sobre fruta. Quando olha aqui, ó, frutas, um estudo sobre frutas. O que será que eu vou encontrar nesse texto? O que será que nós vamos encontrar? Vamos encontrar algumas informações sobre frutas. Mas o que seriam frutas ambulantes? E frutas perigosas? O que são coisas que são perigosas? As coisas que podem nos trazer algum prejuízo, não é? Que podem nos fazer mal. E frutas frescas? Então, nós vamos trabalhar com esse texto que está dividido em três partes, tá? Agora eu vou fazer a leitura com vocês, tá bom? Nós vamos ler juntos, depois vocês vão ler mais uma vez sozinhos, antes que a gente realize as atividades, tá? Um estudo sobre frutas, índigo. Neste inverno, eu peguei uma gripe que me deixou de cama durante 3 dias. Foi horrível. Eu não conseguia fazer nadica de nada. Ficar doente é ruim. Foi então que um monte de gente me disse: se você comesse mais frutas, não pegaria a gripe tão facilmente. Pois bem, tratei de sarar da gripe horrorosa e decidi encarar o abundante mundo das frutas. Cheguei a algumas conclusões que gostaria de dividir. Na minha imaginação, as frutas podem ser classificadas em três categorias: ambulantes, perigosas e frescas, de acordo com a facilidade que oferecem para quem as come. Frutas ambulantes são as melhores. Elas recebem esse nome porque podem ser levadas na mochila ou na lancheira. São feitas para viagem. Para comer uma, você não precisa de utensílio nenhum. O melhor exemplo é a maçã. Você come a própria embalagem e no final sobra apenas um caroço pequeno, que você joga em qualquer cesto de lixo. São ambulantes também pelo fato também de não terem embalagens resistentes. Não estouram à toa. Outras frutas ambulantes são a pera, o pêssego, a ameixa, a banana e a mexerica. Apesar de não terem embalagens comestíveis, podem ser colocadas nessa categoria, pois são muito práticas. Frutas perigosas.
são as que precisam de faca para serem comidas, ou seja, não podem ser levadas na mochila, a não ser que você carregue uma faca junto, coisa que não deve fazer. São elas a laranja, o abacaxi, o melão, a melancia, entre outras. No caso da melancia, você não apenas precisará de uma faca afiada, mas também de um adulto para ajudá-lo. Isso sem falar que ela é um trambolho enorme e pesado. Mas a melhor representante da categoria é sem dúvida a jaca. Ela é tão perigosa que, se cair na cabeça de alguém, pode machucar de verdade. É bom tomar cuidado e não ficar parado debaixo de uma jaqueira. Carregar. Frutas frescas. Não estou me referindo às frutas que acabaram de ser colhidas, mas ao comportamento fresco. Elas estouram por qualquer coisinha, são delicadas e têm embalagem frágil. São frescas também porque requerem uma certa habilidade para serem comidas. No final, você terá que recolher várias cascas. Bons exemplos são a uva, o caqui, o figo e as jabuticabas. O caqui é campeão nessa categoria. Ele tem uma embalagem fininha, quase uma película. Deixa a gente todo lambuzado e tendo que se livrar daquele monte de peles de caqui. Uma delícia, mas cheio de frescura. Índigo 33 é autora de Festa da Mexerica, editora Edra, e Caixinha de Madeira, editora Atena. Índigo, um estudo sobre frutas, Folha de São Paulo, 20 de agosto de 2005. Bom, neste capítulo todo nós viemos, trouxemos aí textos que tratavam do assunto frutas, mas eles são todos iguais? Hein? Vamos voltar um pouquinho na unidade. Olha, a abertura da unidade 6 diz assim, frutas e frutas. E aí trouxe para vocês vários tipos de fruta, de texto na página 40, ela trouxe três textos. Um poema, um outro texto informativo, um texto de publicação científica. Então, trouxe vários tipos de texto que tratam do mesmo assunto. Hoje, nós nos deparamos com um texto aqui chamado crônica, né? É um gênero textual chamado crônica. O que seria uma crônica? Olha, vocês já viram conto, vocês já viram fábula, vocês já viram história em quadrinhos. Cada tipo de texto, cada gênero textual possui as suas características. E a crônica também é um gênero textual. A crônica, ela tem por característica ser textinhos mais curtos, apresentar uma linguagem bem simples e retratar aspectos que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Por exemplo, é um texto que a autora foi lá fazer pesquisa sobre cada uma das frutas? Não. Ela falou a experiência que ela teve ao incluir as frutas no dia a dia dela, porque ela ficou doente, e aí ela descobriu que se ela comesse frutas, ela ia melhorar. Então, ela não foi pesquisar as frutas, como lá no texto ABC da fruta, ABC das frutas que a gente viu nesta unidade também, que havia toda uma informação sobre as frutas. Aqui ela vai falar da observação do dia a dia dela. Então, a crônica, ela é um texto que se apresenta desta maneira, com fatos do nosso dia a dia. Ele tenta trazer também um pouquinho de humor, né? Onde que ela trouxe humor? Ela falou que as frutas são frescas, né? Cheia de frescura, isso traz um tom de humor, que é perigoso ficar debaixo do pé da jaca, porque pode cair na cabeça. Então, a crônica, ela sempre será caracterizada por uma linguagem simples, um texto mais curto, trazendo esse tom de humor e com experiências do dia a dia, tá bom? Bom, quando a gente compara esse texto com aquele texto chamado ABC das frutas, o que vocês acham que eles têm de diferente ou de igual? Será que vocês vão acertar? O primeiro, o ABC das frutas, que está lá no início da unidade 6, ele é um texto que tem uma linguagem um pouco mais difícil, né? Porque é um texto científico. E aqui na crônica que nós acabamos de ler, nós temos o quê? Um texto mais simples, uma linguagem que nos chega com mais facilidade. Então, essa é uma das características desse gênero textual.
Para quem será que foi escrito esse texto? Estava lá na folhinha, ó. Foi publicado no jornal Folha de São Paulo em 20 de agosto. Então, o portador desta crônica foi a Folha de São Paulo numa sessão chamada Folhinha, que é uma sessão que é destinada a crianças e adolescentes. Então, para quem que foi escrito esse texto? Para chegar as informações para as crianças e para os adolescentes, ok? Então, agora que nós já sabemos que estamos falando de frutas, de maneiras e com gêneros textuais diferentes durante toda a unidade 6, então vocês já tiveram poema, divulgação científica, um texto jornalístico, e agora vocês vão ter essa crônica. Então, nós vamos continuar agora trabalhando com essa crônica, fazendo a compreensão textual desta crônica, tá bom? Então, vamos lá? Tem pausa se for necessário no vídeo, tá, gente? Para poder ir fazendo as atividades. Até agora nós vamos iniciar as atividades referentes ao texto. Se for necessário, realizem novamente a leitura do texto aí silenciosamente. Então, nós estamos na página 50, a atividade é número 2, tá bom? Ah, perdão, esqueci de uma informação. Quem é o autor desse texto? Índigo. Índigo é um nome de uma pessoa, professora? Estranho, né? Não é o nome de uma pessoa, é como eu posso, é como se fosse um apelido, né? A gente fala como se fosse um apelido, porém não é um apelido. Ele é um pseudônimo, é como a pessoa não quis usar o nome dela, ela usou um pseudônimo, um apelido. Esse apelido, ele é da Ana Cristina Ayer de Oliveira, tá? Então, ela, em vez de usar o nome dela, Ana Cristina Ayer de Oliveira, ela usa aí para escrever crônicas esse pseudônimo, né, esse apelido Índigo, ok? Então, sempre quando a gente vê Índigo, a gente tem que pensar aí que é um pseudônimo, é um apelido da autora. Sobre o texto citado, responda as questões. Que tipo de estudo sobre frutas esse texto apresenta? Um estudo científico ou não científico? Esse texto que nós acabamos de ler, que está dividido em partes, né, que tem os subtítulos aí, frutas ambulantes, frutas perigosas e frutas frescas, ele é um texto que precisou de uma pesquisa científica? Foi lá pesquisar fruta por fruta nos livros, ou foi um texto escrito através da experiência do dia a dia da autora? Assim, né, gente? Que motivo levou a pessoa a comer frutas? Por que essa pessoa do texto começou a comer frutas? C. Depois de comer tantas frutas, a que conclusão a autora chegou sobre elas? Então, olha lá. Por que ela começou a comer frutas? Depois que ela experimentou todas elas, ela descobriu o que sobre as frutas? Que conclusão que ela tirou disso? E D. Que critério ela adotou para fazer a classificação das frutas? Então, como que ela dividiu as frutas, tá? Ela dividiu por cor, por tamanho, ou pela facilidade em consumir ou não essa fruta. Tá? Como que ela dividiu? Pela facilidade ou não facilidade, pela cor, pelo tamanho, pelo sabor? Como que ela dividiu essas frutas? 3, que já estamos na página 51, atividade 3. Sobre as frutas ambulantes, responda as questões propostas. Então, sobre as frutas ambulantes, dá uma pausa, volta lá no texto, ó, e lê de novo as informações sobre frutas ambulantes. E aí você vai ter condições de responder a questão. Assinale com X os critérios considerados na classificação de uma fruta ambulante. Então, quais foram as características dessas frutas para elas fazerem parte desse grupo? Elas podem ser levadas na mochila ou na lancheira, não podem ser levadas na mochila ou na lancheira, estouram à toa e não estouram à toa. Então, vocês tem mais de uma correta, tá? Se precisar, volta e leia novamente o texto. B. Escreva o nome das frutas a seguir e pinte somente a que foi eleita exemplo da categoria de frutas ambulantes. Vai escrever o nome de todas. Olha, essa é o quê? Uma maçã, uma pera, um pêssego e uma ameixa. Não, então, maçã, pera, pêssego e ameixa.
Qual foi? Vocês só vão pintar aqui melhor, que foi a melhor representante desse grupo de acordo com a autora. Aqui é mais ambulante, que é mais fácil de consumir. C. Releia este trecho do texto. A banana e a mexerica, apesar de não terem embalagens comestíveis, podem ser colocadas nesta categoria, pois são muito práticas. Então, a embalagem é a casca, né, gente? Não tem casca comestível, a banana e a mexerica, né? Que palavra foi empregada no lugar de cascas? Que lugar? Que palavra? Circulha. Então, olha, a banana e a mexerica, apesar de não terem embalagens comestíveis, podem ser colocadas nessa categoria, pois são muito práticas. Quem está no lugar de cascas? Será que é mexerica? Será que é embalagem? Será que é categoria? Então, vocês vão descobrir qual é e vão circular. D. Depois que vocês descobriram, olha lá o que vocês vão fazer. Reescrever esse trecho, substituindo a palavra que você circulou. Então, depois que você descobrir quem está no lugar de casca, vai copiar novamente o texto, tirar essa palavra circulada e no lugar colocar cascas. E. Que outras frutas poderiam ser incluídas na categoria da banana e da mexerica? Qual é a categoria da banana e da mexerica? Ah, lembrar? Frutas ambulantes. Então, que outras frutas também são fáceis para consumir? O que vocês acham? Número 4, estamos na página 52. Sobre as frutas perigosas, faça o que se pede. Bom, nós vamos falar de frutas perigosas. O que eu tenho que fazer? Volta lá no texto e lê novamente o trecho que fala sobre frutas perigosas, ó. São as que precisam de faca para serem comidas, ou seja, não podem ser levadas na mochila, a não ser que você carregue uma faca junto. Coisa que não se deve fazer. São elas a laranja, o abacaxi, o melão e a melancia, entre outras. No caso da melancia, você não apenas precisará de uma faca afiada, mas também de um adulto para ajudá-lo. Isso sem falar que ela é um trambolho enorme e pesado. Mas a melhor representante da categoria é, sem dúvida, a jaca. Ela é tão perigosa que, se cair na cabeça de alguém, pode machucar de verdade. É bom tomar cuidado e não ficar parado debaixo de uma jaqueira carregada. Então, agora nós já relemos, então agora a gente já pode tentar fazer as questões. Se não der, volta no texto e leia novamente. Qual foi o critério utilizado pela autora para classificar uma fruta como perigosa? Então, que característica essa fruta tem que ter para ela ser chamada de perigosa? B. Por que o uso de faca para crianças é perigoso? O que uma criança deve fazer quando quiser comer uma fruta que necessita do uso de faca para cortá-la? Essa é a opinião de vocês. C. Escreva o nome das frutas que demandam das crianças a ajuda de um adulto para cortá-las. Depois, pinte a que melhor representa a categoria de frutas perigosas. Então, aqui nós temos quem? A laranja, o melão, o abacaxi, a melancia e a jaca. Vai escrever o nome de cada uma delas, porém só vai pintar a mais perigosa de todas. Que outras frutas poderão ser incluídas nessa categoria de frutas perigosas? Que outras frutas a gente pode colocar aí? Que também é chamada de frutas perigosas. Vamos lá? Letrinha E. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a palavra ela pelo nome da fruta a que está se referindo. Mas a melhor representante da categoria é, sem dúvida, a jaca. Ela é tão perigosa que, se cair na cabeça de alguém, pode machucar de verdade. Quem que é tão perigosa, gente? Quem que é esse ela? É bom tomar cuidado e não ficar parado debaixo de uma jaqueira carregada. Então, esse ela, quem que é ela? Quem é ela que é tão perigosa? Depois que você descobrir quem é ela, se é a jaca, se é a melancia, se é o melão, você vai colocar, reescrever a frase, trocando ela pelo nome da fruta que esta palavra está se referindo, ok?
Sobre as frutas frescas, responda as questões. Assinale com um X os critérios considerados para classificar uma fruta como fresca. Então, nós vamos pôr um X nas alternativas que são características das frutas que fizeram com que a autora dissesse que essas frutas são frescas. Então, elas estouram à toa? Não estouram à toa? Tem casca frágil? Não tem casca frágil. Mais de uma correta. Pro, eu não lembro. Volta lá no texto, realize novamente a leitura que você terá condições de responder. B. Escreva o nome das frutas consideradas frescas e depois pinte a que foi eleita campeã desta categoria. Então, aqui nós temos a uva, o figo, o caqui e a jabuticaba. Pro, não sei que cor cada fruta dessa, não vai pintar todas, não precisa saber todas, né? Precisa saber escrever o nome de todas. Pintar, você só vai pintar a que é a mais fresca de todas. Então, qual é a mais fresca? Será que é a uva? Será que é o figo? Será que é o caqui? Ou será que é a jabuticaba? E aí vai descobrir qual das quatro e pintar. Que outras frutas poderiam ser incluídas nessa categoria? Quais frutas que também são frescas aí, são frágeis, né? Porque a autora fala que elas são frágeis, que elas estouram à toa, não é? Então, qual delas aí a gente pode incluir também? D. Reescreva o trecho sublinhado, substituindo a palavra ele pelo nome da fruta que ele está se referindo. Então, vocês vão reescrever o texto que está com este tracinho embaixo e trocando ele pelo nome da fruta a quem ele se refere. Então, olha lá, o caqui é campeão nessa categoria. Ele tem uma embalagem fininha, quase uma película. Quem que é esse ele? Quem que é esse ele? Deixa a gente todo lambuzado e tendo que se livrar daquele monte de peles de caqui. Uma delícia, mas cheio de frescura. Então, vai reescrever só esta parte que está com o risquinho embaixo, trocando ele pelo nome da fruta. Ele quem? Tá? E assim, então, nós encerramos esta apostila de língua portuguesa, volume 2, né? Lembrando, então, que foram trabalhados diversos gêneros textuais através das unidades. Nesta última unidade, nós viemos trabalhando sobre o assunto frutas, né? Aí apresentou para gente na página 40 um poema, um texto científico, né? Que é o ABC das frutas. Então, aí no final encerrou com uma crônica, lembrando que crônica é um texto curto, né? Acho que é a primeira vez que a gente fala sobre crônica, né? Mas nós vamos continuar falando sobre ela mais vezes, tá? Então, lembrando que a crônica é um gênero textual que tem textos curtos, né? Apresenta uma linguagem simples, que retrata geralmente fatos que acontecem na nossa vida, no dia a dia, que não vem de uma pesquisa, né? Vem da observação do dia a dia de cada um e que sempre tem ali um tomzinho de humor, tá? Nós também vimos tirinha, né, gente? História em quadrinhos lá na unidade anterior. Então, nós estudamos bastante coisa nesta unidade. Espero que vocês tenham conseguido aprender, né? Se não conseguiram aprender a piada também, né, gente? Teve piada, não pode esquecer da piada que teve lá no início, né? E aí o conto que a gente retomou, e aí a gente precisa estar sempre retomando, né? Estes gêneros textuais para que a gente não se esqueça. E as atividades de hoje, então, nós vamos encerrar. Vocês irão fazer a leitura deste texto quantas vezes forem necessária para poder fazer as atividades, tá bom? Um grande beijo. Se tiverem dúvidas, chame o professor e tire a sua dúvida. Até mais, até a próxima aula. Beijão para vocês.